As notícias assustam e são cada vez mais fortes. Menores de idade cometendo crimes como roubos, assaltos, envolvidos com vício em drogas e até traficando entorpecentes. Causa indignação notícias de agressões e assassinatos, em alguns casos a pessoas próximas, como familiares e professores. Mas o que torna o jovem tão violento? A educação é o principal foco, assim, com relação a isso. É o que falta. Eu acho que a questão da mídia, principalmente a internet, que propicia, né, jogos, filmes, atualmente essa questão, os jovens têm muita informação, muita. Assim como tem informação positiva, tem muita informação negativa. De alguma forma, isso pode influenciar, sim, mas eu não acho que esse seja o foco da questão da criminalidade, e sim a educação. As novas ferramentas como a internet e os jogos eletrônicos geralmente são apontadas como a causa do aumento da violência entre crianças e adolescentes, devido às imagens que a cada dia são mais realistas e às situações em que o jogador assume a postura de um herói ou vilão, podendo usar armas ou simular crimes através dos comandos no controle. Carlos Amorim é psicólogo na Universidade Federal do Pará e explica o questionamento. Há uma discussão da psicologia desde a década de 70, 80, sobre essa questão dos jogos eletrônicos, dos filmes de violência, sobre violência ou com violência, que naquele tempo, como ainda tinha ressonâncias da Guerra Fria, a gente tinha dois blocos de pesquisa. Um na União Soviética que dizia não, isso não influencia, muito pelo contrário, isso faz com que a projeção da violência na tela, no jogo eletrônico, alivie a tensão e a violência do jovem, e uma americana contundente também, só para pensar em dois blocos, que dizia sim, se você dá metralhadora para criança, de brinquedo, se você coloca filmes violentos, se você coloca, então isso aí acaba despertando e influenciando. Contudo, os jogos eletrônicos, os filmes, os brinquedos, eles são produto da cultura e produção humana, né? E como produção humana, eles refletem o que nós somos. E o que nós somos é que, eminentemente e por natureza, nós somos agressivos. E se essa agressividade não for controlada, não for canalizada, não for educada culturalmente, sublimada, como a gente diz, as pessoas tornam-se violentas. Apesar das imagens, na maioria assustadoras, alguns jogos eletrônicos são utilizados na educação. Com o aumento do número de jogadores, já existem até campeonatos e competições de videogames no mundo inteiro. Gabriel Toledo é um jogador profissional e trabalha como educador com jogos. Ele acredita que os games, na verdade, podem desenvolver valores positivos. Diariamente eu lido com a educação da criançada também, né? Muitos jovens participam. E a gente vê que eles ganham valores nas atividades que às vezes as pessoas não enxergam, né? Como espírito de liderança, de grupo, você conseguir respeitar a dificuldade do seu companheiro e levar isso adiante, né? Então, assim, eu acho que tudo na nossa vida ela tem um lado positivo e negativo, né? E basta como as pessoas vão enxergar isso, o que elas vão escolher. Eu acho que o jogo educa bastante nesse sentido. Você acredita, então, que o jogo um dia vai ter o status de uma arte marcial, por exemplo? Tenho certeza. Cada vez é mais levado a sério. A gente vê que times profissionais têm psicólogos, tem todo o acompanhamento mental, que também é muito importante, né, nessa nossa atividade. Então, acho que não falta pouco, né, pra gente ver, quem sabe, futuramente Olimpíadas, né, de esportes também, esse tipo de coisa. Segundo a psicóloga Luciana Chewich, os pais devem estar mais próximos da educação dos filhos para controlar o comportamento violento. Eu acho que as pessoas estão muito perdidas, os pais, principalmente, em relação à educação dos filhos. A gente vê muito hoje em dia os pais colocarem esse papel de educação na escola, por exemplo, que não é o papel principal da escola, educar o filho, né? É ensinar. Então, eu acho que as pessoas estão muito perdidas com relação à educação dos filhos, dos jovens. E talvez a mídia, eu acho que principalmente a internet, assim, tem uma certa influência, mas não é o foco principal.